Eu convido agora, então, para proferir a primeira palestra desta tarde, a presidente da Associação Educativa para o Desenvolvimento Humano, Ana Lúcia Campos, que vai falar sobre o tema Educação Infantil de Qualidade na Primeira Infância. Ana Lúcia é também cofundadora e diretora-geral da Cerebrum, fundadora e diretora-geral do Centro para o Desenvolvimento Infantil Learn Play, mestre em neurociências, psicobiologia e neurociência cognitiva, especialista em desenvolvimento cerebral infantil, membro da Sociedade Internacional Mente, Cérebro e Educação dos Estados Unidos e ainda exerceu a função de coordenadora do curso de pós-graduação em Neurodesenvolvimento e Educação no Peru, diretora do curso de pós-graduação em Neuropedagogia no Peru e Chile, diretora do curso de pós-graduação em Neuroeducação no Peru e diretora do curso de mestrado em Neurociência e Educação. Ao final dessa palestra, nós vamos ter ainda 10 minutos para perguntas que serão feitas pelo microfone. Então, eu convido agora a Ana Lúcia, por favor. Boa tarde, como estão? Tenho o grande desafio. Diz a história que o sistema nervoso central cede o espaço para o sistema digestivo. Ou seja, o sistema digestivo impõe ao sistema nervoso central trabalhar um pouquinho menos para a digestão. Então, vou compreender algumas olhadas de sono, algumas cabeças caídas, mas espero que, nesse momento, a gente possa se conectar para uma reflexão. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao comitê organizador da Undime por esse convite, pedir desculpas pelo meu português muito enferrujado. Eu nasci no Brasil, mas não moro aqui. Minha vida está dividida agora entre Chile e Peru. Nossa instituição está em 4 países e somos Cerebrum, é um centro de neurociência, educação e desenvolvimento humano que trabalha no fomento da neurociência educacional. Como sabem vocês, a neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso central, o cérebro, e vê a manifestação do funcionamento do cérebro no comportamento, vê a influência do ambiente no sistema nervoso e no cérebro também. E veio, durante os últimos anos, se ramificando, se posicionando no nosso ambiente científico e em outros ambientes. A primeira rama da neurociência que se fortaleceu foi a neurociência cognitiva, mais ou menos no início dos anos 70, e logo nós vimos, com o passar do tempo, a neurociência se especializar, ter linhas de investigações muito concentradas, e vimos a abertura da neurociência social, da neurociência afetiva ou emocional, e agora a última rama da neurociência, que também nos Estados Unidos chamamos Mind, Brain and Education, que é a neurociência educacional. E me imagino que vocês estarão perguntando o que tem que ver a neurociência educacional com a qualidade da educação infantil. Então, o convite que eu faço para vocês nesse momento é que nós comecemos a refletir sobre o que pensamos da qualidade no nosso sistema educativo, principalmente no desenvolvimento infantil e na primeira infância. Como sabem vocês, desde o ano 2010, estamos fazendo muitos esforços em todos os países para cumprir vários dos objetivos plantados. Objetivos plantados desde muitos anos atrás, desde que os países buscavam seu desenvolvimento. E em Educação para Todos se plantou um primeiro objetivo muito importante, que é o que eu ponho aqui para vocês. Expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, especialmente para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem. Esse foi o primeiro objetivo do IAPT. Ou seja, todos esses objetivos planteados nessa época tinham que ser cumpridos em que ano? Você lembra vocês? Nesse ano que nós estamos agora, 2015. Creem que nós chegamos já a cumprir com esse objetivo? O que vocês acham? Ainda temos muitas crianças vulneráveis fora de um sistema de atenção e de educação em diferentes países.
Mas aqui a pergunta é, qual é o grande desafio que nós temos para atender as crianças da primeira infância? Para atender principalmente as crianças que realmente necessitam a reflexão que fizeram hoje de manhã, né? Quem entra e quem não entra no sistema, aqui no Brasil ainda usa a palavra creche, né? Quem tem o direito de estar ou não. Ou, por exemplo, países que trabalho, eu trabalho na América Latina como país, em quase todos os países, e tem mais ou menos 2 meses, acabo de voltar da Bolívia, de trabalhar com o governo da Bolívia, em La Paz e em El Alto, capacitando uma rede municipal que trabalha com primeira infância. Então, me contaram algo muito curioso, que é um fenômeno que se está dando em muitos países, que muitas famílias estão escondendo a televisão, escondendo os bens, porque querem ser classificados dentro do grupo de família que pode aceder ao programa, porque o programa está dirigido para famílias com muitos baixos ingressos. Quero pedir perdão do português, que estou muito mal no português. Se vocês não entenderem alguma coisa, me interrompem, que eu tento falar de novo. Certo? Se bem que vocês têm muitas visitas de argentinos, creio, não? Já conhecem um português meio misturado? Então, essa é uma situação muito crítica na América Latina, não? Não ter acesso a programas de educação, não ter acesso à atenção, e o que vai complicando mais é essa palavrinha que a gente está falando hoje, qualidade. Porque não basta ter o programa. Ter um programa por ter um programa, ter atenção por ter atenção, não vai garantir um desenvolvimento adequado, não necessariamente. Então, quais são alguns dos desafios que encontram nossos países para que nós podamos chegar a esse cumprimento desse objetivo 1? Primeiro, que seja um direito. Né? Muitas vezes, aqui no Brasil, vocês acho que não escutam essa expressão, mas em outros países dizem que as crianças nascem com um pão debaixo do braço. Aqui tem essa expressão? Não. Eu digo que é mentira, isso é um mito. As crianças não nascem com um pão debaixo do braço, mas sim nascem com direitos debaixo do braço, direitos já conquistados antes mesmo do nascimento. Então, esses programas não são favores que o Estado está fazendo para as crianças. É um direito que têm as crianças de um programa de atenção e educação de qualidade. Que erradique a pobreza. Por isso que tem que ser de qualidade. Porque o que eu quero é aumentar a possibilidade dessa criança frente ao futuro que está aguardando ela. E a grande possibilidade é transitar, sair. Nós, como seres humanos, nós temos frente a nós 2 grandes possibilidades. Permanecer na vulnerabilidade. Como se diz vulnerabilidade? Vulnerabilidade, ou ser resilientes. Né? Temos 2 oportunidades nas nossas mãos. E quando os programas são teimosos em marcar a qualidade, ele ajuda a erradicar a pobreza, porque vai ajudar essa criança a transitar dessa vulnerabilidade à resiliência, a encontrar o potencial que geneticamente veio programado. Não existe o gene da pobreza. Nossas crianças não estão condenadas a viver em este ambiente de vulnerabilidade em que nasceram. Então, é um compromisso com isso, né? Erradicar a pobreza, porque essa criança, ao ter um desenvolvimento inicial com uma base forte, ou seja, com um programa realmente de qualidade, essa criança vai ter as habilidades, as capacidades, as competências que falou o professor anterior, para poder enfrentar os desafios que vai encontrar. Que esteja vinculado a uma política pública educativa. Lamentavelmente, muitas iniciativas excelentes foram tomadas na América Latina, mas, por não ser política pública, não permaneceu. Então, em muitos países, o que nós vemos é ele que entra no turno, começa a fazer tudo de novo. Mas algumas das ações que são feitas durante anos são ações que realmente estão visualizando essa qualidade.
Mas, se não está planteado desde uma política pública, não tem uma permanência, não tem essa fortaleza, né, de que isso é algo que está decidido pelo país. Um programa que seja articulado entre os setores, essa é outra discussão na América Latina. Eu estive muitos anos trabalhando como consultora da OEA, e tivemos reuniões com os 34 países membros da OEA em Paraguai, faz alguns anos, para falar sobre a avaliação na primeira infância, né? Foi uma discussão muito complexa, vocês já se imaginam, né? Falar de avaliação é falar do talão de Aquiles, tendão de Aquiles do sistema educativo, né? E mais ainda falar de avaliação na primeira infância. E nessa reunião no Paraguai, nós tivemos uma discussão muito severa sobre isso, porque o desafio que me deu a minha chefa da OEA nessa época foi falar da avaliação desde o enfoque da neurociência educacional. E o desafio é esse. Não podemos avaliar e medir algo segmentado, quebrado. A criança é um todo, né? Ela precisa de receber desde este todo e ser avaliada desde este todo. Então, isso me obriga a trabalhar com vários setores. Eu não posso ter um programa educativo de qualidade se essa criança está desnutrida. O programa pode funcionar, mas nós sabemos que há uma relação direta entre nutrição e cognição. Então, o setor saúde tem que estar dentro de um programa de qualidade, tem que estar considerado nesse programa. As crianças que carecem das vacinas na época apropriada, crianças, por exemplo, países como o Peru, por exemplo, muitas crianças não chegam ao 3º ano de vida. Não chegam ao 3º ano de vida por quê? Porque o sistema de saúde não consegue atender essa criança. Ou uma experiência que eu estive nos laboratórios de Nicoleles, em Natal, é um científico brasileiro que vocês conhecem, e ele fez um trabalho espetacular, por exemplo, mães que estavam grávidas de crianças e uma gravidez de alto risco, uma gestação de alto risco, ele conseguiu montar uma clínica que atendesse essas mães durante todo o tempo da gestação. Ainda que era alto risco, e chegaram ao final da gestação, mas o que aconteceu com as crianças? Morreram, porque não receberam do setor público a vaga, assim se diz? A atenção médica, chegaram no momento de ter o bebê e não existia. Então, a criança morreu. Aí é onde a gente fala, um programa de qualidade, responder às necessidades da primeira infância, não está só na mão da educação. Está na mão da saúde, está na mão da nutrição, está na mão da justiça. Faz 2 anos eu vim num fórum que houve em Natal somente com promotores, juízes. Participei na mesa com um dos juízes que fez o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tive o prazer de trabalhar no Rio de Janeiro com o Ministério da Justiça também, com um grupo muito grande que trabalha com o Conselho Tutelar, se diz? Um Conselho Tutelar. E aí eu falei, a Justiça está implicada num programa de educação infantil de qualidade, o que creem vocês? Sim, absolutamente sim. Como fazer o direito das crianças se o educador que está com as crianças não entende isso? Não? Como fazer que o Conselho Tutelar funcione bem se os que estão no Conselho Tutelar não têm o respaldo psicológico para enfrentar as situações que eles vão encontrar no dia a dia, dentro das casas que eles estão visitando? Então, é um diálogo entre setores. Por isso que, de alguma forma, o movimento pacífico que nós estamos gerando na América Latina é um movimento para dialogar entre esses diferentes setores, para colocar no papel e virar política pública o que significa realmente um programa de qualidade. Que seja considerado inversão
Hoje de manhã também nós escutamos, na cerimônia de abertura, me desculpem não recordar os nomes, mas o senhor que estava sentado na ponta, foi um dos últimos a falar, professor Rodolfo. Eu vi o grito dele aí que saía de dentro, dizendo que tem que invertir. E isso não é discurso, isso é realidade. Vocês conhecem a equação de Heckman, que demonstrou que por cada dólar invertido na educação de crianças vulneráveis, pode chegar a ter um retorno de 7 a 17 dólares. E por que um retorno? Porque não é gastar na infância, é invertir na infância. Porque essa criança que eu invertir, assim? Vocês não aprendam meu português, por favor, tá? Desaprendam meu português. Investir, não? Investir. Essa inversão feita na criança, esse investimento, não me sai nenhuma palavra certa, meu Deus. Esse investimento que eu faço na primeira infância tem significado em vários desses sectores que nós falamos. Porque se essa criança foi bem atendida, por exemplo, no seu primeiro ano de vida, com acompanhamento adequado de saúde, de proteção, uma boa nutrição, é uma criança que vai significar menos gastos, aí sim, né, um custo menor para o Estado. Por quê? Porque essa criança vai ter uma probabilidade muito maior de uma saúde mais adequada que outra criança que não. Então, a inversão nesses programas, investimento nesses programas para a primeira infância, são realmente notórios, são sentidos aí dentro do cofre dos estados. Que seja de qualidade e promova o desenvolvimento humano. Aqui outra discussão muito forte que nós temos, né? Os programas de educação para a primeira infância não devem ser, no sentido exato da palavra, pensados como programas pré-escolares. Em qual sentido da palavra eu estou falando? Em que eu tenho essa criança frente a mim e eu estou preparando essa criança para a escola. Esse não é o objetivo de um programa de qualidade da primeira infância. Essa criança tem o direito de viver a etapa que ela está, e mais ainda que nós vamos ver mais adiante, a qualidade do programa vai influenciar nessa qualidade do desenvolvimento. Então, o meu programa, se é de qualidade, ele não é um programa de treinamento para entrar no colégio. Ele é um programa que dá as bases para um processo muito complexo que se chama processo de desenvolvimento humano. Mais um pouquinho adiante, a gente vai ver, então, que são essas bases, né? E a pergunta é, mas Ana Lúcia, não prepara para a escola? Não prepara para a escola como um treinamento? Entendem a diferença ou não? Eu dou as bases, eu construo as experiências com as crianças para que elas tenham essas capacidades e habilidades para enfrentar os desafios que vão encontrar dentro do sistema educativo. Eu estive agora em Minas Gerais, em Juiz de Fora, fazendo um seminário sobre o cérebro leitor, e eu dizia para os professores, vocês que estão com as crianças na... como chama aqui? Pré-escola? Se chama pré-escola, né, no Brasil? Educação infantil, melhor, né? Não sonhem que o mamemimomu vai funcionar. Não sonhem que o babebibobu vai funcionar. Né? Você tem que descobrir quais são as bases neurais que estão por detrás do mamemimomu, por detrás da leitura, porque isso é o que a gente vai facilitar para essas crianças. Então, esses são vários dos desafios que um programa de qualidade tem que enfrentar. E quando a gente fala de qualidade, perdão que esteja o quadro em espanhol, vem muitas ideias na nossa cabeça, né? E cada um, finalmente, vai construindo o seu próprio conceito de qualidade.
vai construindo as vias ou as rotas para chegar nessa qualidade. E aí, quando você vê a palavra qualidade e vê as que vão destacando, realmente cai muito forte na palavra de organização, na palavra de gestão, né? E entender a qualidade para nós não significa construir ferramentas, papéis, blocos, com um checklist, dizendo isso tem, isso não tem, isso tem, isso não tem, isso significa qualidade. Isso, para a gente, não funciona. Porque qualidade de educação infantil tem que ser vista como um sistema. Tem que ser vista como uma gestão sistêmica, não linear. E o que está sofrendo a educação em si é de uma visão distorcionada do que significa qualidade. E essa visão distorcionada, o que está trazendo como consequência? Está trazendo automatismo, não sei como se diz isso, uma automatização de determinados processos mais burocráticos que me estão levando a encher, a rechear, como se diz? Preencher, graças. A preencher determinados documentos que me diz se isso é ou não é, se esse programa está ou não vinculado com a qualidade. A nossa reflexão é que a qualidade vai muito mais além dos papéis que nós podemos juntar para demonstrar essa gestão. Vai na essência em si, porque não existe qualidade na educação se não existe qualidade em vários aspectos, e um deles é a qualidade no desenvolvimento infantil. Porque os sistemas estão super preocupados com a qualidade, em fazer esse checklist com os programas de qualidade, mas estão pouco preocupados em detectar o impacto posterior desse programa. Me entende ou não? Então, eu posso dizer que o meu programa de educação infantil é de qualidade quando eu conseguir fazer um acompanhamento com essa criança, esse Pedro que saiu esse ano do meu núcleo, daqui a 3, 4 anos que ele está dentro do sistema educativo, e o que ele tem com ele. Então, é muito fácil, atualmente, provocar esse diálogo, falar da qualidade na educação infantil. Mas é muito complicado quando você se senta com as pessoas que fazem o diálogo e pergunta para essas pessoas, ok, está perfeita a sua proposta de agora, mas o que você está projetando para ver qual é o impacto do seu programa? Tem muitos programas para crianças, programas não escolarizados, por exemplo, para as crianças, que não são medidos. E não são medidos. A única forma da gente ver, sim, a qualidade está amarrada com essa medição? Está amarrada. O professor que antecipou aqui, ele falou isso, que até antes dele começar o curso dele, ele faz um pre-test. Não? Ele faz um questionário inicial para saber qual é o nível de desenvolvimento, de conhecimento que tem os alunos dele. Então, essa é uma das questões também vinculadas com a qualidade. Não é somente o que eu estou vivendo aqui, o que eu estou fazendo, o que eu estou desenhando, senão o que é que finalmente isso impacta posteriormente na vida e na escolaridade das nossas crianças. Então, são vários discursos e vários conceitos. Quando falo de um sistema, falo de uma gestão de qualidade, necessariamente eu tenho que ver, tenho que visualizar essa gestão. Aqui eu trago um modelo para vocês, que é um modelo muito conhecido da Fundação Chile. Em Chile, vocês sabem que há uma inversão, há uma aposta muito grande do Estado, do governo central, pela educação. Né? Aí é maravilhoso, por exemplo, uma das questões colocadas aqui, que é a formação do professor. O governo realmente está super decidido e comprometido com a formação inicial e contínua do professor. E o governo está tão comprometido que ele subvenciona, assim se diz? Que ele subvenciona os cursos de formação.
para os professores. Então, o diretor decide fazer um curso para atualização, para a formação dos seus professores, e ele tem do governo central, ele tem do Ministério da Educação a parte econômica. Então, eu gosto muito desse modelo da Fundação Chile, e mais, quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Não necessariamente o que funciona em um país tem que funcionar em outro. O que funciona em um colégio, funciona em outro, certo? Então, aqui, vamos guardar essa diferença de contexto. Esse diagrama que eu coloco é para a gente ter uma visão geral de que é um sistema de gestão de qualidade que a gente pode trazer para a educação infantil. E nesse sistema, a gente vai conhecer processos que são centrais, processos que são periféricos, mas são processos que têm que ir caminhando, que têm que ter vida, que são dinâmicos, que vão permitir que essa qualidade seja. A corrida pela certificação da qualidade, não sei como é aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina, há uma corrida muito forte pela qualidade, né? Colégios que tiram certificados de qualidade e colocam do lado do logotipo do colégio. Utilizam para publicidade, para o marketing. Isso não significa realmente que tenha qualidade, porque dependendo do selo que você tenha, não está certificando um aspecto importante. Por quê? Dentro do sistema educativo, os dois processos centrais são processos relacionados com o ensino e aprendizagem. E muitos dos colégios tiram certificado de qualidade da educação com um processo de matrícula. Que tanto o processo de matrícula vai impactar no desenvolvimento infantil? Vocês acham que tem muito impacto ou não? Dificilmente, né? O processo de matrícula de um colégio, dificilmente posso ter um selo de qualidade, mas não significa muito. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Para ter um sistema de qualidade, primeiro que a gente faz é o diagnóstico, ou seja, é entender quem sou, como estou, o que eu faço, o que eu estou deixando de fazer. Por isso que cópia e pega não funciona, porque cada diagnóstico vai dar o retrato da instituição. Mas alguns diagnósticos são diagnósticos como avaliação PISA, que são diagnósticos tipo foto do momento, e com Photoshop. Foto com Photoshop, que são essas fotos manipuladas, certo? E que não necessariamente vão te dar depois os resultados que você quer. Então, é um diagnóstico, é uma planificação sobre o que nós vamos fazer em função a esses processos centrais e periféricos, é a implementação desse sistema, é todo mundo vinculado, todo mundo trabalhando, só que houve também uma confusão muito grande com relação à implementação da gestão de qualidade nos programas, que é a papelada. Né? Que é a papelada. Eu falo porque eu não tenho nenhum chefe aqui no Brasil, e nenhum chefe em nenhum lugar. Eu falo o seguinte, os países, às vezes, plantam uma coisa que eu escutava quando era pequenininha, quando eu vivia no Brasil, sarna para se coçar. Né? Inventam a sarna para se coçar. Em que sentido? Carregar nos professores muitas dessas tarefas que têm relação com o papeleu, com a burocracia. E, quando eu entrevisto os professores, eles estão mais preocupados em entregar os papéis que diz que tem um sistema de gestão de qualidade, e eu pergunto, ok, se eu quisesse saber o que você fez nos últimos 15 dias para o desenvolvimento da cognição social nos seus alunos, o que você pode me dizer? E me diz, quê? Ou seja, de que adianta eu estar entregando um papel e, finalmente, no dia a dia, com a criança, eu não estou trabalhando com ela essas bases tão importantes para o processo de desenvolvimento humano. Então, na implementação, a gente tem que escolher. Claro, tem determinados momentos que é a comunidade educativa que tem que trabalhar. E os professores têm que estar incluídos nesse trabalho.
Mas outros tipos de trabalho, o corpo diretivo é o que tem que tomar muito mais força dentro desse sistema de gestão de qualidade. E a avaliação, que aqui vai me remeter a esse processo de melhoria contínua. Não? Então, quando nós pensamos na qualidade dentro da educação infantil, eu não posso pensar só num bloco com perguntas e respostas para a comunidade, para o pai, para a família. Isso tem, isso não tem, isso faz, isso não faz. Não funciona. Não não garante a qualidade. O que vai garantir é você olhar a gestão como um todo, dividir os atores e trabalhar por isso. Mas trabalhar em função de não parar mais. Eu sempre falo, é melhor ficar quieto, porque quando abrir a boca virou escravo, que é o mesmo tema. Estudar o cérebro humano passa a ser até um vício, né? Você nunca mais quer deixar de estudar o cérebro humano. Porque quando eu falar de qualidade dentro do meu programa de educação infantil, eu tenho que falar de algo que eu não vou deixar mais de fazer. É algo que vai ficar comigo dentro do meu sistema constantemente. Isso vai dar resultados, não só dentro do meu ambiente de trabalho, senão também a nível social. Vocês se enteraram de o que aconteceu no Chile? Sim ou não? A revolução dos alunos, a revolução pinguina, não? Que os alunos saíram na rua e reclamaram. E por que reclamaram os alunos? Vocês sabem por quê? Porque os alunos entraram nos colégios e quebraram os seus próprios colégios. Por que eles fizeram isso? Porque o governo tem o discurso da qualidade da educação. Tem a avaliação do professor para saber se o professor realmente está respondendo a essa expectativa. Mas muitos desses alunos viram que o professor deles não foi aprovado. E perguntavam, por que então meu professor sigue estando aqui? Então, quando a gente começa a falar sobre a qualidade, a gente já tem que estar preparado para uma ação que não é para um momento, senão que ela tem muitas coisas por fazer, e é dinâmica e é contínua. Para qualquer país que esteja trabalhando com educação da primeira infância, e entendemos agora a primeira infância, desde o nascimento até os 8 anos de idade, se fez um acordo a nível mundial, firmado em uma reunião, agora em Moscou, no ano 2010, de 4 pilares que têm que estar dentro dos programas de educação infantil. E são esses pilares: educação, saúde, nutrição e proteção. Independente da gestão, independente da proposta curricular, do que seja, os programas para a educação infantil são reconhecidos por esses 4 pilares. Eles devem sustentar tudo o que nós vamos fazer posteriormente. E aqui, muitas professoras me perguntam, mas como que nós vamos trabalhar o pilar da saúde, da nutrição, se nós só sabemos de educação? Aí onde a gente toca realmente um tema crucial que o professor colocou na fala dele anterior, né? A formação inicial dos professores tem que mudar, principalmente dos que estão na primeira infância. Tem que mudar. Eles têm que entender de direitos das crianças, eles têm que entender de nutrição, necessitam entender saúde. Por exemplo, nós estamos atualmente numa campanha muito forte no Chile, na Bolívia, em vários países, pela cultura da água, pela cultura de batata frita que chega na escolinha, batata frita que volta para casa. Não se abre o pacotinho de batata frita na escola. Por quê? Isso é participar do desenvolvimento da saúde dessas crianças. Explicar aos pais, esse suco saiu da cultura do refrigerante e entrou na cultura do suco, né? Ótimo, não tomo refrigerante, eu tomo suco. Mas esse suco que vem na caixinha é uma bomba para o cérebro da criança.
Então, o que esperam os professores? Esperam que as crianças tenham determinados comportamentos frente a algumas estratégias que ele planteou para a aprendizagem. Ou os pais esperam das crianças, meu amor, fica quietinho 5 minutos, que a mamãe vai terminar de fazer umas coisas, mas toma esse suquinho de caixinha e come essa pipoca. E o menino vai estar totalmente ativado, a energia que ele tem, os níveis de energia do sistema nervoso central, e o comportamento dele muda. Então, aí que está. São atitudes pontuais que permitem que a professora trabalhe desde a aula todos esses pilares: a saúde, a nutrição e a proteção. Agora, o que tem a neurociência educacional a ver com tudo isso? Muita coisa, muita coisa. Porque o que nós estamos fazendo atualmente é implementar nessa palavrinha qualidade, nessa busca pela qualidade no programa de educação infantil, implementar conhecimentos de outras disciplinas para permitir que realmente essa qualidade marque de forma positiva o desenvolvimento no momento e posterior dessa criança. Então, durante os últimos anos, principalmente durante os últimos 10 anos, as investigações sobre o desenvolvimento do cérebro na primeira infância, nesses primeiros anos de vida, não podem ficar fora dos nossos programas, se nossos programas querem ser programas de qualidade. Quais são algumas dessas investigações? Tive que resumir muita informação, porque em 1h30 não dá para a gente compartilhar muita coisa, mas quais são algumas dessas investigações já validadas, já super provadas, que podem entrar em consideração para a gente construir uma proposta de qualidade na primeira infância? Para ter um exemplo, para a gente poder encaixar, eu não sei se eu me explico bem, eu estou querendo fazer um jogo de rompe-cabeças, como se diz? Quebra-cabeças. Um jogo de quebra-cabeças, onde a gente vai encaixar peças que vêm de diferentes disciplinas, que vêm da educação, que vêm da psicologia, que vêm da neurociência. Então, o que a gente vê de comum, o que eu vi, o que a nossa instituição viu de comum em quase todos os programas de educação infantil que querem ter um corte de qualidade? A gente viu 4 componentes: família, centro educativo, programa integral para o desenvolvimento infantil e o perfil do educador. A maioria dos programas e das propostas de qualidade para a primeira infância tem esses 4 componentes básicos. Então, você tem aqui as 2 caras da mesma moeda. O componente família. A família espera algo do programa. A família exige algo do programa. A família quer ver os resultados do programa no comportamento, no desenvolvimento das crianças. Às vezes, as famílias esperam mais do que deveriam. Às vezes, a família pede algo que não deveria pedir. Como, por exemplo, pedir à professora... Aqui no Brasil se chamam tias as professoras? Não? No Chile se chama tia. Aqui, como se diz? Professora. Professora, não? O pai chega para a professora e diz: profe, onde estão as folhinhas? Não está mandando folhinhas para casa? Sim ou não? Eu quero fazer folhinhas, onde está? Não corta com a tesoura, não lê. Então, muitas expectativas dessas famílias não estão de acordo com o desenvolvimento cerebral. Ninguém pode dar o que não tem. Num processo de desenvolvimento cerebral na infância, antes que essa criança possa agarrar uma tesoura, um lápis, para colorir uma maçã desse tamanho que põe numa folha, esses nervos distais que estão aqui demoraram quase 3 anos e meio para serem mielinizados, para estar maduros. Então, muitas coisas que os pais expectam, que os pais esperam, não necessariamente o sistema educativo tem que dar. Mas por que deu o sistema educativo durante todo o tempo? Não, porque meu programa é de qualidade. Então, as crianças daqui já saem lendo e escrevendo.
Então, eu digo, depende da idade, não é nada de qualidade. Por quê? Porque você sabe que tem um processo de maduração do cérebro e do sistema nervoso que caminha progressivamente, mas que não está pronto em essa idade. Estamos juntos ou não? Ou o sistema digestivo está avançando? Não, estou vendo que a maioria já está lutando muito bem com o sistema digestivo. Então, a família tem expectativa, certo? A família espera algo do programa. Mas os programas, os professores, os centros educativos também têm que esperar das famílias. Tem que involucrar as famílias, tem que comprometer as famílias. E aí a gente vai ver hoje por que tem que comprometer a família. Porque simplesmente no processo de desenvolvimento cerebral infantil, quem é a primeira pessoa que marca esse processo? Quem é? A mãe. Porque o primeiro ambiente onde o cérebro se desenvolve, qual é? É o útero materno. Então, um programa, vamos apontando aí, um programa de educação infantil de qualidade, se a família não é educada junto com o programa, já não é de qualidade. Já não é de qualidade. Então, tem que se construir ações para trabalhar com a família. Ah, mas a família trabalha. Ah, mas a família nunca está. Não importa. O seu dever é acercar o conhecimento à família. Não usemos metodologia Pilatos. Lembra que fez Pilatos? Lavou as mãos, né? Ah, como o pai trabalha, a mãe trabalha, não posso fazer nada. Sim, pode fazer. Não importa que ela tenha 50 folhinhas, mas você manda um boletim mensal, onde a informação chega, tá? Criar escolas de pais, não sei se aqui no Brasil fazem escolas de pais que tenham sentido e significado para os pais, porque os pais chegam cansados e assentam na escola, boa noite, meu nome é Ana Lúcia, eu vim falar com vocês, senhores pais, sobre o desenvolvimento dos seus filhos. Vocês, nessas 2 horas que vão estar comigo, vão aprender muito. Já está todo mundo dormindo. Me entende? Então, a escola de pais tem que conquistar a motivação dos pais. Os pais têm que sair daí desesperados por ser melhores pais. Então, o conteúdo das nossas conversas com os pais, os diálogos com os pais, tem que ser construído em função a isso. Então, a família, os 2 lados da mesma moeda. O que espera a família, mas o que nós esperamos desde o sistema educativo também das famílias. Centro educativo. A maioria dos sistemas se perguntam, para ser um programa de qualidade, o que eu preciso? Ter uma ótima infraestrutura? Checklist. Tenho mesinhas, tenho cadeiras? Checklist. Não? Tenho recursos físicos, tenho isso, tenho outro? Pá. Só que o centro educativo, com algumas desses indicadores que colocam, não significa nada para a qualidade. Quem me prova que ter uma mesinha com 4 cadeirinhas no meu ambiente físico vai me dar mais qualidade do que ter as almofadas que as crianças assentam? Me explica ou não? Depende da função que eu dou a isso. Porque se as crianças de 3, 4 anos de idade, menores a 1, por exemplo, as de 2 anos, se elas estão, durante o seu programa, assentadas nessa cadeirinha durante as 4 horas que estão aí, significa qualidade ou não? O que creem vocês? De jeito nenhum. Não significa qualidade. Por quê? Porque no processo de desenvolvimento do sistema, do sistema nervoso central, tem 3 níveis que controlam o sistema motor. Para que esses 3 níveis de controle motor se desenvolvam, isso eu estou falando a nível de neurônios, para que eles se desenvolvam e sejam funcionais, o elemento principal é o movimento. É o movimento. Tá? Então, o centro educativo, dentro dessa visão de qualidade, sim, o ambiente importa? Importa. Mas que tipo de ambiente? O mobiliário importa? Importa, mas que tipo de mobiliário?
né? Muitos estudos fizeram com essas carpetas que são amarradas na mesa, na cadeirinha, né? E demonstraram que o sistema nervoso tem maior desgaste para aprender, porque a postura da aprendizagem, porque o tamanho do corpo é diferente ao tamanho planteado na estrutura pelo arquiteto, dificulta a aprendizagem. Então, aqui, dentro do centro educativo estão os recursos, está o ambiente. Uma coisa impressionante, o que a neurociência vem mostrando para nós acerca do sistema visual e dos ambientes educativos? Que cometemos erros sem saber que estamos cometendo. Por exemplo, professores de educação infantil de quase todos os países. Em América Latina, o único país que eu não trabalho é o Uruguai, mas trabalho e Argentina. Não, dizem que eu não vou muito à Argentina por causa do futebol, porque dizem que o sangue brasileiro fala mais forte, né? São esses dois países. Nos outros países, na América Central, eu trabalho até a nível de governo. Então, por exemplo, o que a gente conseguiu com o governo da Nicarágua? As salas para a educação infantil já tiram essa visão de festa de aniversário. Já viram as festas de aniversário? O que tem? Bola, colorido, coisas na parede, etc. A concepção anterior de uma escola ou de uma aula para a educação infantil de qualidade estava: coloque nas paredes tudo, né? Era a eufória do princípio do ano escolar, que todo mundo corre para colocar nas paredes tudo. O que nós estamos aprendendo desde as investigações sobre o desenvolvimento cerebral infantil? O olho, né, o cérebro tem uma preferência enorme por aprender através do sentido da vista. Mas a sobreestimulação visual é tão má quanto a falta de estimulação. Então, as paredes das nossas aulas já tomam outra função. Já não são paredes para serem enfeitadas, senão são paredes funcionais, onde a criança, ela mesma pode ir colar no espaço da parede o desenho que ela achou mais bonito, onde a professora tem a rota da aprendizagem. Rota se diz em espanhol? Em português? Rota, né? Tem uma rota, uma sequência da aprendizagem. Como se diz aqui? Roteiro, né? Onde ela vai seguindo e as crianças vão acompanhando por onde vai esse caminho da aprendizagem. Outro aspecto importante, que as mesmas professoras deixam de ser as animadoras dos aniversários, né? Bom dia! Como estão vocês? E os meninos respondem bem. Na segunda, na terça. Há países que eles cantam uma musiquinha. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Aqui também? Haremos lo posible para ser buenos amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? E o niño, a criança responde, na segunda-feira, muito bem. Na terça-feira, muito bem. Na quarta, eles estão dizendo, o que essa velha me pergunta? De novo, se eu estou bem, se eu já falei com ela na segunda-feira que eu estou bem. Ou por que tenho que responder que eu estou bem, que eu acabei de levar um tas-tas da minha mãe antes de chegar aqui? Então, o que acontece? Acontece que, nessa estrutura do centro educativo, em função que nós vamos entendendo como o cérebro se desenvolve, essa estrutura tem que cambiar, tem que modificar. O programa integral, aí vem a discussão que vocês estão aqui no Brasil. Currículo, o que fazemos com o currículo, né? Um programa tem que ter um currículo. Que lineamentos a gente vai fazer para que seja um programa de educação infantil de qualidade? O mais importante é que os professores, primeiro, vejam as crianças como um ser integral. Que conheçam essas áreas que conformam essa integralidade. E que conheçam como se desenvolvem estas áreas. Porque a grande falha do sistema educativo é que não conhece o neurodesenvolvimento. Como os que fazem o currículo não conhecem o neurodesenvolvimento, muitas vezes eles pedem às crianças que façam o que elas não podem fazer. Colocam metas, capacidades, habilidades que elas não podem, todavia, construir. Porque tem um processo de maduração cerebral que me leva a isso. Mas o que me importa dentro de um programa que se tenha a visão integral, que não seja um programa
preparatório, folhinhas não fazem crescer dendritas. Sabem o que são as dendritas ou dendritos? Não sei como se chama em português. Como é? Dendritos é masculino? Graças. É uma região da neurona, do neurônio, que capta a informação. É uma região que ela consegue se comunicar e consegue estabelecer milhares de conexões. Uma só neurona pode fazer conexão com uma ou com 10.000. As folhinhas que a gente coloca às crianças não fazem com que essas conexões se deem, não garantiza essas conexões. Me explica ou não? Não garantiza. Então, às vezes, o que eu encontro? Um grau de frustração enorme quando eu entro na aula. Quando eu vejo um programa na aula que tem uma professora, como num país que eu entrei numa aula, e a professora dizia para as crianças assim, marquem um objeto áspero. E as crianças olhavam para a folha, e na cara das crianças era um question mark enorme, não? Um ponto de interrogação desses enormes, e as crianças olhavam para a professora, olhavam para a folha. E isso me chamou a atenção, e eu me acerquei assim um pouquinho para ver o que tinha nessa folha. E nessa folha tinha uma nuvem, e tinha um retângulo com um triângulo na ponta e uns pontinhos dentro do retângulo. As mulheres suelen descobrir primeiro que os homens que é esse objeto, porque tem mais familiaridade com esse objeto, que é exatamente vocês. Eu escutei você falando. É uma lixa de unha, não de cartão. É uma lixa metálica, né? Essa lixa metálica que tem a pontinha assim em triângulo. Imaginem um menino de 3 anos tentando encontrar o objeto áspero nessa folha, né? E a professora, o que ela fazia, de tão nervosa que ela já estava, ela ia andando e ia fazendo assim com o dedo, discretamente, para que eu não visse na folhinha do menino, para mostrar onde que estava o objeto áspero. Então, por que aumenta o grau de frustração? Porque não há nada no cérebro que não haya entrado pelos sentidos. Essa etapa do desenvolvimento infantil, eu preciso conhecer com todos os meus sentidos, eu preciso explorar com a minha mão, eu preciso cheirar. E mais ainda, olha que conceito equivocado que essa professora está passando, porque o outro objeto que estava aí era ele suave. Era uma nuvem. Quem de vocês sabe que a nuvem é suave? Mira, a nuvem que eu peguei vindo do Peru aqui não tinha nada de suave. Absolutamente nada. Era dura, bem dura, não? Era totalmente diferente o conceito. Então, eu estou criando na criança um conceito totalmente equivocado. Estamos juntos ou não? Então, o nosso programa para o desenvolvimento integral tem que ter passos. E se o currículo for desenhado sem entender o que está acontecendo no cérebro dessa criança, nós estamos perdendo uma oportunidade enorme de impactar na vida dessa pessoa. E o quarto componente que tem na maioria dos programas é o perfil do educador, né? E esse perfil do educador é complicado. Por quê? Porque a formação inicial está devendo, né? Porque a formação contínua não necessariamente está mostrando para o educador esses caminhos pelos quais o cérebro vai se desenvolvendo. E o sistema educativo está sofrendo com isso. No Chile, uma investigação feita de vários países demonstrou que queríamos saber que é o que marca mais a qualidade de um programa de educação. E havia várias hipóteses, né? E uma das grandes hipóteses, que é a que está na maioria da boca de todos os professores, é a quantidade de crianças por aula. A educação não funciona porque vocês estão aumentando cobertura e estão colocando muita criança dentro da aula. E vocês sabem que as investigações mostram que não é por aí. Que não é por aí. Importa, sim, o número de crianças por aula, mas é em relação ao número de adultos que também está atendendo essas crianças. E em relação à etapa do desenvolvimento em que está essa criança. Mas o que mais importa é que demonstram as investigações que o que marca a diferença e a qualidade num programa é
o perfil do educador, é a qualidade do educador, é a formação inicial e contínua desse educador. Então, com esses 4 componentes na nossa mente, vou pedir para vocês se esforçarem com a sua memória de trabalho, para vocês manterem na mente esses 4 componentes, porque o que nós vamos falar daqui para diante entra dentro desses 4 componentes. Primeiro, o que a neurociência, o que a investigação sobre o desenvolvimento infantil vem mostrando para nós? Que o processo de desenvolvimento do sistema nervoso e do cérebro começa tão só 3 semanas depois da concepção, quando muitas mães não sabem que estão grávidas, não sabem que estão em período de gestação. Então, qual é o nosso planteamento? Os melhores programas para a primeira infância não começam na primeira infância. Não começam na primeira infância. Os melhores programas para a primeira infância de maior qualidade começam antes que a criança nasceu. Começa com as adolescentes, onde a sociedade educa os adolescentes para uma paternidade, uma maternidade responsável, né? Começa na saúde dos pais, porque antes era só a mãe que levava a cruz na espalda, não? O que a mãe usa, consumiu, o que sente, tudo vai afetar. Não, nós sabemos que agora pais alcoólicos, pais que têm dependência da nicotina, estão carregando geneticamente esses filhos. Então, esse processo de neurodesenvolvimento começa muito cedo. E a construção do cérebro, então, é o resultado do que a genética determina, do que a genética desenha inicialmente, dessa carga genética, mas também do que o ambiente vai influir nesse processo. E o que me importa aqui? Me importa muito. Me importa muito porque, quando eu recebo uma criança no meu contexto educativo, essa criança vem com uma carga genética desde a casa. Então, muitas coisas que as crianças não podem fazer, não necessariamente, este não poder fazer está vinculado com o comportamento em si. Que ele não presta atenção, porque ele é assim, porque ele é assim. Não. Vem porque tem uma carga genética. E vocês sabem que aqui os pais são doblemente, como se diz isso? Responsáveis. Duplamente responsáveis. Por quê? Porque, além dessa herança genética, eles são os que primeiro vão modelar o desenvolvimento dessa criança, esse neurodesenvolvimento. Por meio de quê? Por meio dos meus modelos, por meio das minhas pautas de criação. Então, a influência dos pais no desenvolvimento da criança é muito forte. É muito forte. Por isso que nós não podemos tirar os pais dos nossos programas de primeira infância. Nós temos que educar os pais, porque a carga que eles passam para as crianças tem uma força muito forte. O que a gente entendeu agora que foi super importante? Que o que se dizia antes, que era só a genética que determinava, não é certo, né? A genética faz o desenho inicial desse processo de neurodesenvolvimento, mas o sistema nervoso central deixou uma porcentagem para que o ambiente continuasse esse projeto. Então, aqui, onde vem esse diálogo entre herança genética e entorno. E por que os programas da primeira infância são críticos para toda a escolaridade? Para todo o processo de desenvolvimento de um ser humano? Porque há uma porcentagem muito grande de margem que o sistema nervoso central deixou para que o ambiente influa. E quisera que vocês observaram esse processo de crescimento e desenvolvimento do cérebro. Olhem só, há tão poucos 2 anos de idade, como é que o cérebro alcançou um desenvolvimento e um crescimento tão significativo assim? Aí vamos ao tema da atitude do professor, da atitude dos pais, né? Um cérebro que vem desesperado por desenvolver-se, por aprender, necessita sacar do ambiente todos os insumos e os recursos para isso. Mas o adulto, sem o conhecimento desse processo, limita,
Por exemplo, essas diferentes áreas do cérebro vão amadurando, como se diz? Amadurecendo paulatinamente. E esse amadurecimento paulatino vai sendo demonstrado no comportamento. Então, como o exemplo que eu dei para vocês, os sistemas motores, esses diferentes níveis de controle motor vão provocando habilidades motoras. Mas eles só vão avançar com a possibilidade de movimento. Então, o que fazem as professoras? Essa criança não para sentada. É hiperativo. As mães, por que você não para de se mover? O dos pais dos mais pequenininhos, não pode trepar. Não pode correr que cai. Não pode fazer isso porque vai acontecer outra coisa a mais. Então, o que faz desde o ambiente? Faz o quê? Um freio, provoca um freio, uma contenção nesse processo. Então, os programas para a primeira infância são cruciais para o desenvolvimento humano, são cruciais para o sistema educativo, porque nessa etapa da primeira infância há um processo de desenvolvimento muito significativo no cérebro. Não significa tampouco como o mito dos 3 anos, né? Se não faz durante os 3 anos, o cérebro perdeu a oportunidade. Não é assim. Mas sim, tem muitas coisas que nos primeiros anos de vida tem que viver, muitas experiências que tem que viver as crianças, porque o cérebro necessita dessas experiências para se construir. Por isso que nós chamamos essas experiências de experiências, na nossa linguagem, de experiências significativas, como na linguagem pedagógica, né? Por que são experiências significativas? Porque como o sistema nervoso central e o cérebro deixou essa porcentagem, ele fica altamente sensível a alguns estímulos. E esses estímulos necessitam estar nas experiências vividas pelas crianças. Aqui, vocês recordam o caso de Amala e Kamala? O que aconteceu com Amala e Kamala? Um acidente aéreo, morrem os pais, Amala e Kamala sobrevivem e são cuidadas por quem? Por los lobos, não? Mas o que acontece com Amala e Kamala? O cérebro de cada uma delas veio programado geneticamente para um sistema de comunicação. Mas qual foi o sistema de comunicação que elas construíram? De uma linguagem humana articulada, sim ou não? Não foi. Não foi. Tinha um sistema de locomoção programado geneticamente? Sim. Tinha o nível medular, o nível subcortical, o nível cortical, para dominar os movimentos. Mas o sistema de locomoção de Amala e Kamala, como era? Como dos lobos. Essa corteza motora que faz isso com os meus dedos, ela necessita do estímulo e da experiência. E vocês olham aí, veem na foto, que elas não conseguiam utilizar a mão como essa ferramenta que nós utilizamos. Então, aqui a pergunta vai: o ambiente influi ou não no desenvolvimento? Totalmente. Por quê? Porque influi no desenvolvimento do cérebro. E aqui existem algumas experiências que necessitam ser vividas pelas crianças, nesses primeiros anos de vida. Experiências que a gente pode, assim, se vocês me dizem, quais são as principais que o cérebro está altamente sensível nos primeiros anos de vida, que não pode faltar? Com uma mão a gente fala delas. Linguagem, audição, visão, movimento e afeto. Não podem faltar essas 5 experiências. Por quê? Porque o cérebro necessita dos estímulos que estão no ambiente para ser funcional. Exemplo. Todos os neurônios que migraram para o occipital, que é uma corteza que está vinculada com o que entra pelos olhos, para eu interpretar o mundo pelos olhos, veio um grupo de neurônios especializados em movimento, outros especializados em cor, outros especializados em forma, outros em tamanho, etc. Eles se agregam, se reúnem, construem essa corteza, mas não são altamente funcionais. Porque eu só posso dizer que isso é grande ou é pequeno em função a quê? Em relação a quê? Ao estímulo que eu estou vendo frente a mim.
Então, esses neurônios só vão ser funcionais quando o estímulo estiver aqui, frente a eles. Então, é muito importante construir experiências de qualidade. Um dos meus professores nos Estados Unidos nos dizia garbage in, garbage out. O que significa isso? Lixo que entra, lixo que sai. Então, as experiências que são construídas dentro destas áreas podem ser tanto de qualidade ou não. Ou não. Vou dar um exemplo. Em vários países da América Latina, o fonema B se solapa com o fonema V. Yeah? Então, a palavra vaca, ortograficamente, se escreve igual. O português, V-A-C-A. Mas eles falam baca. E quando a criança começa a escrever, que escreve a criança? Baca, com B, não com V. E o professor para frente a eles e diz, pero Pedro, por que escreviste vaca? Não se escreve vaca, se escreve vaca. Entendem? Esse cérebro leitor se construi com o processamento auditivo, com o fonológico. E para esse cerebrito que está em processo de desenvolvimento, ele está escutando o mesmo fonema. O mesmo fonema. Então, garbage in, garbage out. Né? Lixo que entra, lixo que sai. E o professor tem muita responsabilidade. Que outra investigação que é muito importante para a gente considerar dentro dos nossos programas, para que sejam de qualidade? Save and return. O que significa isso? É esse dar e receber. É que eu te olho e você me olha. Você me fala, eu te escuto. Eu te falo e você me escuta. Né? Essa interação positiva que provoca uma ação em um e uma resposta no outro, modifica a construção do cérebro. Então, aí vem as grandes perguntas. Como quero que as crianças, no primário, tenham uma leitura fluida, se na educação infantil não tiver espaço para desenvolver a linguagem oral? Linguagem oral é o primeiro degrau que sobe o cérebro leitor para ler. Então, se em educação infantil eu não tenho a hora da conversa, onde eu escuto, onde eu falo, se eu não dou essa oportunidade para as crianças, não só o desenvolvimento de agora vai estar marcado, senão todas as habilidades posteriores que vão vir. Então, o servir, retornar, dar, receber, falar, escutar, são interações que vão modificar o cérebro. E o que está acontecendo que é uma coisa que o currículo, às vezes, fica complicando a vida? Quando o que se propõe é muito, e quando isso se torna como o meu mapa do dia a dia, que faz o professor finalmente? Não tenho tempo. Eu tenho que avançar com isso, avançar com o outro, então eu não tenho tempo para fazer self-return. Não tenho tempo para te escutar. Vocês somente escutam a mim. Não tenho tempo para que você indague. É incrível. O pensamento científico no cérebro humano se desenvolve nos primeiros anos de vida. Mas se desenvolve através de quê? Da oportunidade de indagar, de fazer hipóteses com pensamento crítico. Mas no sistema educativo, muitos professores de educação infantil, o que querem? Convergir, né? Escutem. Nos colocamos de acordo com uma só atitude. Por que é importante esse programa e que seja de qualidade? Pela alta plasticidade que tem o cérebro humano. O cérebro é plástico, o cérebro se deixa modelar durante toda a vida, mas nos primeiros anos de vida, como ele vem com essa fome de aprender para que se construa, para que seja funcional,
ele se faz mais plástico ainda na infância. Então, essa plasticidade, tem 3 tipos de plasticidade cerebral. Uma plasticidade independente da experiência, uma plasticidade expectante da experiência e uma plasticidade dependente da experiência. Os professores que estão nos programas de educação infantil trabalham mais em função da plasticidade dependente da experiência. Os pais são super responsáveis dessa plasticidade expectante. Por exemplo, esse sistema visual que veio com essas ganas, com essa vontade de entender o mundo por meio da vista, se a mãe tira a criança da maternidade e chega em casa, a maioria de costumes tradicionais que faz? Apaga a luz, fecha as cortinas, né? Fala assim, porque nessa casa tem o recém-nascido. Como é recém-nascido, ninguém fala alto. Mas esse sistema auditivo, plástico, está esperando o estímulo que venga para poder se fazer cada vez mais funcional. Movimento, a criança já vem movendo-se desde o útero materno. E quando nasce a criança, que faz muitas das mães, em algumas culturas, enrolam as crianças, né? Sai com a criança assim, ó, carregando a criança de qualquer forma, porque está bem enroladinha. Aí o que acontece? Acontece é que abrimos uma lacuna, abrimos uma brecha desse processo de desenvolvimento do sistema nervoso. E o que é que eu estou fazendo finalmente? Aqui, volto a comentar, existe uma necessidade de que se construam experiências significativas para as crianças, principalmente nestas áreas que eu lhes comentei. A família, como lhes falei, e a qualidade do ambiente social, nuclear, vai determinar muita coisa. Observem o gráfico, por favor, que está aqui. A maioria das crianças entra no sistema educativo com quantos anos? A maioria. Se é no setor público, 4 anos. A maioria, a maior cobertura. Depende também do estado, será? Por exemplo, existem países que começam a ter cobertura a partir dos 4 anos de idade. Dos 4 para baixo são iniciativas paroquiales, como se diz? Privadas, etc. Aqui eu sei que vocês estão super adiantados, né? O compromisso com a educação infantil é desde bebês, né? Desde o primeiro ano de vida. Olha, mas eu quero que vocês olhem aqui. Olhem essas habilidades que estão aí. Qual é a época em que o cérebro tem maior sensibilidade para poder apropriar-se dos estímulos, das experiências e ser altamente funcional? Olhem aqui. Visão. Olhem a visão. A visão começa muito antes do nascimento. E mirem. Por isso que, nesta época de alta plasticidade, principalmente aqui, tenho que cuidar desse sistema visual. Tenho que cuidar de experiências para esse sistema visual. Então, volto ao exemplo da leitura. Antes que os professores de educação infantil estejam fazendo mamemimomu, tem que trabalhar movimento ocular com as crianças. Processamento visual, me entendem ou não? Então, aqui, muitas dessas habilidades são construídas antes mesmo que as crianças entrem ao sistema educativo. Então, quem tem a responsabilidade básica na educação infantil? Quem tem? A família, os pais. Os pais. Os pais trabalham? Trabalham, mas têm que continuar assumindo a sua responsabilidade. Por quê? Porque o que eles fazem ou deixam de fazer em casa marca a diferença. Exemplo, nos programas de educação infantil, nós recebemos crianças que têm discrepâncias enormes com relação a quê? A linguagem oral. Crianças que têm uma ótima linguagem oral contra crianças que não, que têm uma baixa linguagem oral. Isso se deve a quê?
a oportunidade de desenvolver essa linguagem oral desde a casa. Desde a casa. E essa linguagem oral que se desenvolve desde a casa deixa uma impressão digital nesse cérebro, deixa uma influência posterior nesse cérebro. Um exemplo que nós... uma conquista enorme para a gente em Nicarágua foi que todos os agentes que vão trabalhar com os programas de educação infantil, lá eu trabalho com a ministra da Educação, da Saúde e da Família, e todas essas pessoas que vão estar dentro do programa têm que receber formação em neurociência, em neurodesenvolvimento. Por quê? Porque é uma forma de melhorar o programa de atenção e educação, proteção, saúde, nutrição, com base científica. Mas o que está acontecendo com as famílias? Nós sabemos que muitas das famílias não têm habilidades desenvolvidas. Então, o que está fazendo o governo? Está acercando-se às famílias para poder oferecer às famílias oportunidade de desenvolvimento. Então, quando a gente vai repensar os programas de educação infantil de qualidade, não é somente pensar no que acontece no centro educativo. É expandir isso para as nossas famílias. E um dos dados críticos, eu tive agora em novembro uma reunião em Nova York com uma pessoa da Universidade de Chicago, que está fazendo uma campanha super forte. O que a gente viu em várias investigações? Que a falta de oportunidade de desenvolver essa linguagem oral nos primeiros anos de vida, principalmente em famílias mais vulneráveis, fazem com que as crianças tenham, olhem a cifra, quantas palavras de menos? 30 milhões de palavras de menos que as outras. Então, aí vem a chamada de atenção para a mídia, vem a chamada de atenção para os programas em si. Se os pais soubessem que a quantidade de conversação, canção, interação que eles fazem com os filhos, desde os primeiros momentos de vida, vai deixar uma marca indelével, vocês acham que os pais mudariam ou não sua atitude? Muita. E esses pais, desculpem falar um português assim, dá vontade de sacudir esses pais. Porque esses pais que exigem depois do sistema educativo? Que as crianças falem bem, escrevam bem, leiam e compreendam, certo? Mas eles são os primeiros que estão colocando a base desse processo de desenvolvimento. Que faz um programa ser de qualidade? O que eu falei com vocês no começo. Considerar esse processo de maduração. Maduração não é? Maturação, né? Esse processo está vinculado com a mielinização do sistema nervoso. O que é a mielina? Sabe o que é a mielina? A mielina é uma lipoproteína que recobre o axon, que é uma região do neurônio, que transmite a informação. E essa lipoproteína vai permitir que a informação passe rápido, que a informação passe protegida, mas vai permitir, principalmente, a funcionalidade dos circuitos. E esse processo de mielinização respeita um sentido de direção, que vai... O sistema central, nervoso central, é como o meu punho com a minha mão. Essa aqui é a medula e este é o encéfalo. Ou seja, medula, né? Medula e encéfalo. Essa mielinização vem da parte mais baixa da medula, entra no encéfalo. Vai da parte de trás, occipital, até a parte pré-frontal. Vai do centro do cérebro até a corteza. Que tem isso que ver com um programa de qualidade? Tudo. Que tem isso que ver com o currículo? Tudo. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Eu coloco como um indicador dentro da área emocional ou social, que as crianças, aos 4 anos de idade, podem controlar suas emoções. Isso é um indicador péssimo. Por que péssimo? Porque nesse processo de mielinização,
O que está muito mais funcional ou mielinizado são as estruturas subcorticais, são os circuitos subcorticais das emoções. Não os circuitos corticais. Porque os circuitos corticais das emoções, que tem que ver com essa parte da corteza pré-frontal, que está aqui de trás dos olhos, orbitofrontal, essa corteza o que faz é inibir as outras estruturas e dizendo, regula teu comportamento. Como, por exemplo, inibe a amígdala. Sabem dessas estruturas pares que chamam amígdalas, que estão no cérebro, não são as amígdalas da garganta. Eu estava em México fazendo uma conferência para 2.000 pessoas sobre o cérebro emocional, e no final veio as perguntas, e eu fiquei com uma pergunta na mão, porque disseram, se acabou o tempo, e era uma pergunta, não era uma pergunta, era um comentário. Doutora Ana Lúcia, essa foi a pior conferência que escutei na minha vida. Acabo de entender que meu mundo emocional já não tem mais jeito, porque me tiraram as amígdalas aos 7 anos de idade. E eu queria dizer, não, essas amígdalas podem tirar, não podem tirar essas amígdalas aqui. Então, essas amígdalas são estruturas que estão em alerta. Quem sentiu uma assaltar, essa alerta, essa coisa que me deixa assustada, me deixa preparada. Me entende ou não? Essa estrutura está muito mais madura nessa criança de 4 anos. Que a corteza orbitofrontal, que diz à amígdala, espera um pouquinho, isso não é o que você pensava. E essa amígdala jamais vai deixar de atuar, porque é uma estrutura que veio geneticamente programada para a nossa supervivência, para ajudar a gente na supervivência da nossa espécie e como indivíduo. Um exemplo, quando a primeira conferência que eu dei no Peru, faz muitos anos atrás, lá também tem muito terremoto, Chile, Peru, a gente vive com terremoto aí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar onde estavam as zonas de segurança, antes de começar a conferência, por se acaso passasse algo. E, nessa época, como estava recente, minhas experiências com os terremotos, eu conseguia escutar o terremoto, o tremor da terra, antes que eles escutassem. Então, eu lembro que, em uma conferência que eu estava dando, eu comecei a falar e escutei o ruído. Então, eu seguia falando, continuava falando, e fui embora. E todo mundo olhando assim, e eu fui andando. E, no meio, já quase saindo, veio o tremor de terra horroroso, mas eu já estava lá fora na porta. E por quê? Essa estrutura, a amígdala, não pede permissão para a consciência. Ela te leva a atuar. Então, imagina, se uma proposta curricular de um programa para a primeira infância propõe que as crianças vão estar regulando suas emoções e seu comportamento nesta etapa, é verdadeiro ou é falso? É falso. Elas têm que começar a entender o que é a autorregulação, mas controlar completamente não vão controlar. Então, aí o que acontece? Vem o indicador final, o checklist. Essa criança conseguiu ou não conseguiu? Não conseguiu. Problema do professor. Não, problema da proposta que está escrito aí. Porque, por mais que o professor faça alguma estratégia, esse processo de mielinização e maduração ainda está, desculpa a redundância, em processo. Sabem quantos anos demora a corteza orbitofrontal ser altamente mielinizada e funcional? Quase 25 anos da nossa vida. Quase 25 anos. Então, não é fácil. Aí vejam vocês em imagens, em neuroimagens, essa mielinização, né? Como quanto mais vai avançando esse processo, mais a parte pré-frontal do nosso cérebro vai tomando maior funcionalidade. Outra coisa, se esse programa tem que ser de qualidade, tem que considerar a mielinização, a maduração, o amadurecimento, tem que considerar essas dimensões que eu falei do desenvolvimento. Não me interessa, particularmente, que um programa de educação infantil tenha as disciplinas que tem educação primária. Matemática, linguagem, geografia, não interessa. O que interessa nesse programa é que se contemplem as dimensões do desenvolvimento humano. Porque se eu perguntasse
para a maioria dos professores dos nossos programas de educação infantil, o que é que eles estão fazendo pelo desenvolvimento da área moral, quase nunca fazem nada. Quase não fazem nada, porque não têm noção do que eles vão fazer para o desenvolvimento da área moral. E as investigações com bebês pré-verbais, já da Universidade de Yale, já demonstrou que esses bebês pré-verbais já têm pensamento moral. Já sabem diferenciar o correto do incorreto. Por isso que quando a gente não alimenta essas áreas que começam a se desenvolver nos primeiros anos de vida, elas passam a factura, entendem a factura? Na adolescência, nos anos posteriores. O bullying aqui no Brasil está muito forte. E por que está forte? Porque esta área moral, social, emocional começou e se despertou nos primeiros anos de vida, mas não foram alimentadas. Então, quando chega na adolescência, o que faz? Não tem as habilidades para poder manejar as coisas. Outro aporte importante. As funções executivas, ainda que esta zona pré-frontal demora muitos anos para se desenvolver, essas funções executivas se despertam na primeira infância. A Adele Diamond, que é uma das pessoas que estuda muito as funções executivas dentro dos centros educativos, ela responde à comunidade científica nessa forma, né? Porque os científicos que falam, as funções executivas estão vinculadas com a parte pré-frontal. Se estão vinculadas com a parte pré-frontal, demora a se desenvolver. O que vocês estão fazendo por isso na primeira infância? Não tem noção. E que mostraram as investigações? Mirem aqui. Desde o primeiro ano de vida, essas funções começam a se desenvolver. Mas são como as pernas. Nossas pernas têm a funcionalidade para a etapa do desenvolvimento que nós estamos. Quando somos bebês, essas pernas servem para ajudar a gente a mudar de posição, né? Fazer a força para posturas. Depois nos ajudam a parar-se com apoio, depois caminhar. E agora as nossas pernas nos fazem fazer coisas maravilhosas. Correr, saltar, enfrentar obstáculos, etc. As funções executivas são assim. Ainda que aos 20 e tantos anos essa corteza orbitofrontal vai estar muito mais madura e essas funções vão estar muito mais funcionais, desculpa a redundância, nascem na primeira infância. E outra vez, quem importa aqui? Importa os pais. O nível de educação dos pais influi no nível das funções executivas dos filhos. Tem 3 categorias de funções executivas. Memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e um mundo enorme de habilidades que estão vinculadas a essas funções. Os pais que não têm, por exemplo, alfabetização, não são alfabetizados, são pais que diminuem a capacidade do desenvolvimento cerebral dos seus filhos. Essa foi outra experiência super linda em Nicarágua. Eles fizeram um censo agora para descobrir todas as mães e os pais que são analfabetos, para poder alfabetizar esses pais. Por isso, volto, um programa de educação infantil de qualidade, a escola tem que abrir a porta para essas mães. Tem que abrir a porta para essas mães. A capacidade de autorregulação é outra... Creio que eu vou comer um pouquinho, que eu quero passar 2 vídeos pequenos, porque já me marcasse o tempo, né? Outra coisa que a gente veio notando muito nas investigações de neurociências que importam. A maioria dos programas de educação infantil trabalham com uma técnica de heterorregulação. O que é a heterorregulação? Eu te regulo. Eu, todo o tempo, diz o que você pode e o que você não pode fazer. Então, eu estou todo o tempo guiando as crianças. Isso não pode, isso não pode. Mas nós, seres humanos, temos uma capacidade de autorregular-nos. O que a gente precisa é entender as experiências, entender o ambiente e construir essa autorregulação. E essa autorregulação, o que vai ajudar? Não somente vai ajudar no comportamento, essa autorregulação vai ajudar a desenvolver funções executivas, vai ajudar na leitura, vai ajudar na matemática, vai ajudar no êxito acadêmico. Porque se eu não estou autorregulado, eu não presto atenção. Então, muitas vezes, quando os educadores da primeira infância veem uma criança
que não está autorregulada, usa a metodologia Pilates, deriva para um psicólogo ou para um médico, e o médico mete Ritalin. E a criança C é regulada desde uma química que entra no seu cérebro. Aqui eu quero mostrar para vocês um bebê como se autorregula. Ele passa por uma experiência com a mãe dele, ele se assusta muito com essa experiência, depois ele entende o que essa experiência não significa uma ameaça para ele e se autorregula. Tá? Por favor, Fábio. A mãe está suando o nariz. Na segunda, se assustou de novo. Mira na terceira, se autorregulou. Com 2 experiências, ele se autorregulou na terceira. A mãe se deu conta do que aconteceu, falou com ele, você se assustou, meu amor? E voltou a repetir a experiência. Olha o que aconteceu agora. Se regulou. Então, o cérebro adulto diz, depois dessa experiência, já aprendeu e já se regulou. E ela suou de novo. E o que aconteceu com ele? Voltou a sentir medo. E o medo que ele sentiu na segunda vez foi maior ou menor que da primeira? Foi muito mais significativo. Ele saltou na segunda vez, certo? Então, o que a gente mostra aqui? Para que as crianças construam as habilidades, até essas habilidades de autorregulação, que são bem complexas, que dependem da parte frontal, necessita prática. Por isso que um programa de qualidade não pode encher os professores de habilidades, capacidades, de competências, com 300 indicadores. Por quê? Porque as crianças necessitam um tempo, aí um timing, para que o cérebro pueda aprender. Então, é preferível um número reduzido, relacionado com esse desenvolvimento cerebral, que muitas coisas maravilhosas num papel que finalmente não vão servir para nada. Níveis de estresse, que é outro componente que marca os programas. Programas supercarregados, programas que geram estresse. Há um tipo de estresse tóxico, que é um estresse que não é bom para o cérebro. Por quê? Porque afeta as conexões que tem o cortisol, a adrenalina, como transmissores, e fazem com que realmente o comportamento mude, mas não só muda o comportamento. O estresse tóxico é capaz de mudar o desenvolvimento cerebral. Investigações feitas nos orfanatos por Charles Nelson, em România, mostraram isso, que essas crianças no orfanato, porque tinham situações de estresse tóxico, porque tinha maltrato, porque tinha negligência por parte dos adultos, não conseguiram um desenvolvimento adequado. Então, quando eu falei no Ministério da Justiça, no Rio de Janeiro, faz uns anos, que eu falava sobre isso, o tempo de institucionalização, não tanto é a questão do problema. O problema é quem está com essa criança institucionalizada, o que fazem com essa criança institucionalizada. Essa primeira criança que estão aqui, quantos anos ela deve ter aproximadamente? A primeira, ela tem 11 anos de idade. Ela tem 11 anos de idade. E por causa de quê? Por causa das experiências que ela viveu, que provocaram situações de alta vulnerabilidade por estresse tóxico, pela violência, pela negligência. Isso os pais têm que saber. Entendem ou não? A negligência é super má quanto à sobreestimulação. O poder da imitação, aí a gente vai entrando, então, para terminar essas reflexões, né? O poder da imitação é muito forte. Na primeira infância, o cérebro aprende muito imitando. E ele imita principalmente o modelo do adulto que está à frente a ele. Fábio, espero que vocês reflitam nesse vídeo e não se divirtam com esse vídeo.
sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Get over here! You know what you do! You know better than you! I've had enough of you! Crianças veem, crianças fazem. Então, dentro dos nossos programas, a qualidade é super importante, principalmente do adulto que está frente a elas. Ana Lúcia, como que a gente vai trabalhar? Como que a gente mistura tudo isso, neurociência, qualidade e educação? Brincando. Falaram aqui antes de manhã, brincar é o alimento essencial do cérebro na infância. O que marca a diferença? A diferença marca o perfil do educador. Tem diferentes jogos que a gente pode construir nas nossas aulas, que enquanto eles estão brincando, o processo de desenvolvimento se vai dando de uma forma muito organizada. A planificação das atividades. Um programa de qualidade não admite improvisação. Por que não? Porque, como esse cérebro é plástico, está sendo modelado pelo ambiente, se eu não planifico a minha ação, eu estou desperdiçando um processo de desenvolvimento significativo. Aqui vejam vocês o que eu falei, né? Essa diferença que tem da linguagem nos primeiros anos de vida não se revertem. Elas vão comigo e me acompanham todo o tempo. O cérebro pode reorganizar a informação frente a uma experiência, dando sentido e significado, e sempre quando ele coloca atenção, mas tem uma subjetividade. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Para os cérebros adultos de vocês, quase todos veem quê? Uma senhora e uma jovem. Uma senhora e uma jovem. Essa figura foi titulada Minha Mulher e Minha Sogra. Aqui vocês veem a senhora ou não? Uma velhinha com a echarpe branca. E a senhora? A boca da senhora é o que da jovem? É o colar, certo? Os olhos da senhora é o que da jovem? A orelha. Então, imaginem, quem viu a senhora, levanta a mão. Quem viu a senhora? Todos vocês que viram a senhora, sinto muito informar, têm uma lesão cerebral. Tiraram as amígdalas, falou. Mentira, mentira, não tem uma lesão cerebral. Aonde que eu quero chegar? Se no meu currículo eu não tenho a página aberta para neurodiversidade, para diversidade, para subjetividade, para essa criança individual que vê o mundo desde os seus olhos, eu estou rotulando essa criança desde os primeiros momentos de vida. Então, aqui chama a atenção, nossos currículos de qualidade, nosso programa de educação infantil de qualidade tem que ter essa mirada individual. Outros fatores influenciam: nutricional, emocional, índole genética, biológica, fatores ambientais, e os educativos vão influenciar. Então, quais são as mensagens finais que eu queria compartilhar com vocês? Para a gente encontrar a qualidade num programa de educação infantil, não basta só colocar a palavra ou um certificado, um selo. A gente tem que criar todo um sistema e mudar muitos dos nossos pensamentos. Os programas de qualidade consideram tanto aprendizagem como desenvolvimento, incrementam as competências, capacidades, habilidades e valores, reduzem as brechas de oportunidade, é isso que a gente quer, são inclusivos,
unem investigação com política, formação do profissional, transformação e prática pedagógica. O perfil do adulto, sim, importa. Por aí começa tudo. O que nos reserva, então, o futuro? Não o que está lá no futuro, senão o que nós estamos fazendo hoje. As crianças não são o futuro. As crianças são o hoje, o aqui e o agora. Muito obrigado por esse compartilho.